E quando alguém nos pergunta, existe algum valor mínimo para investir em fundos imobiliários? A resposta clássica matemática é R$ 10, né? Até menos em alguns casos, mas enfim, alguns fundos são base 100, mas nós temos hoje um cardápio grande de fundos base 10. Então a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: existe alguma orientação que você dá para o público que te acompanha de qual seria esse valor mínimo? Mas veja, não do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista estrutural, né? Ou seja, se realmente esse investidor, às vezes, ele chega com um capital bem pequenininho para experimentar, e aí a experiência dele acaba não sendo interessante, porque o dividendo que cai na conta é alguns pouquíssimos centavinhos, e aí ele começa, talvez, a acreditar que aquilo ali não é legal, porque ele faz muito mais a conta do valor nominal do que do valor relativo. Enfim, falando para o seu público, falando para quem nos acompanha aqui no Liga Difícil, qual é o valor mínimo de se investir em fundos imobiliários, aí, segundo Gabriel Porto? Então, Baroni, você trouxe um ponto aí super interessante, né? Hoje a gente tem um cardápio aí muito mais vasto do mercado de fundos imobiliários, né? Então, se a gente voltar aí alguns anos atrás, esses fundos imobiliários base 10, né? Eles eram pouquíssimos, né? Basicamente, a gente falava ali de MXRF, um ou outro ali, e o que se tinha não tinha tanta qualidade assim. Porém, nesses últimos um ano e meio, as coisas mudaram fortemente, né? Hoje a gente tem sim fundos imobiliários de qualidade na base 10, né? Então hoje a gente não fala só de fundo imobiliário de papel, né? Fundo imobiliário ali de dívida imobiliária. Hoje a gente fala de fundo imobiliário de tijolo e bons fundos imobiliários de tijolo, galpão, shopping, varejo, renda urbana, né? Hoje na base 10 e com qualidade. Ou seja, né, na minha visão, hoje o investidor que quer iniciar mesmo com pouco dinheiro já consegue ter uma carteira bem diversificada nesse sentido. O quanto que ele precisaria? Hoje, por volta dos R$ 100, já seria possível esse investidor iniciar ali a sua trajetória, né? Tendo ali pelo menos 5 ou 6 fundos imobiliários diferentes dentro da sua carteira, experimentando um pouco de cada coisa, de como um fundo de logística funciona no mercado, um fundo de renda urbana funciona no mercado, um fundo de CRI funciona no mercado e por aí vai, né? Então, eu creio que hoje investir é para todos, né? Quando a gente fala de fundos imobiliários e com esses fundos imobiliários base 10, e que eu sou muito incentivador desse tipo de movimento em mercado, porque realmente populariza o mercado e traz novos investidores para conhecerem esse mercado, né? Investidores que, porventura, se as cotas custassem R$ 200, R$ 300, R$ 400, não teriam essa possibilidade, né? Hoje eu entendo que é possível sim a gente ter uma carteira ali com R$ 100 que seja, já investindo de forma diversificada e com o investidor tendo já uma experiência bem interessante em mercado. E, Gabriel, o que eu vejo assim é que muitos investidores têm dúvidas quando começam a investir em fundos imobiliários, se é preferível montar posição em um único fundo, dois únicos fundos, e aí depois diversificar a carteira, né, dado o valor menor ali para o início do investimento, ou se é melhor já montar uma carteira mais diversificada, por mais que se tenha uma única cota ou poucas cotas de cada um dos fundos. Qual caminho é o melhor, assim, na sua visão? Sim. Então, Marcos, eu sempre incentivo a diversificação de carteira, né? Eu vejo que tem muito investidor iniciante que busca fundos imobiliários que pagam mais dividendo, voltando àquele assunto que eu trouxe no início da nossa conversa, né? Principalmente os fundos imobiliários aí de papel, né? Pagam 1%, ou às vezes até um pouco mais do que isso, e ali o investidor iniciante quer colocar principalmente o seu patrimônio nesse tipo de ativo, e eu sou incentivador de fato como eu trouxe aqui atrás, da diversificação. Por quê? O investidor iniciante, na minha concepção, ele precisa ter um pouco, ele precisa experimentar um pouco de cada coisa, tá? Ele precisa experimentar de fato como um segmento logístico funciona no mercado, um shopping funciona no mercado, um varejo funciona no mercado e por aí vai. Então, como eu trouxe, mesmo com pouco dinheiro, você pode iniciar de forma diversificada. Em outros momentos, né, se a gente voltar aqui a, sei lá, 3, 4 anos atrás, com R$ 100, a pessoa basicamente compraria uma cota de um fundo. Hoje, com R$ 100, é possível você comprar 5, 6, 7 fundos imobiliários diferentes para dentro da sua carteira e já ter uma boa diversificação. Vai lá, professor.
É interessante isso. Realmente, você veja, todas essas questões que a gente está debatendo aqui e discutindo aqui, elas envolvem muito aquele investidor que está dando os primeiros passos. Né? Sim. Então, assim, a gente tem todo um lado educacional, todo um incentivo, né, ao estudo, mas muitas das vezes as pessoas só conseguem estudar depois que colocam um dinheiro ali para valer. Mas, por outro lado, talvez colocar o dinheiro para valer com um desalinhamento de conceitos e de premissas também pode gerar alguma frustração. Então, é sempre muito difícil do nosso lado aqui, que quer produzir o conteúdo, que quer levar um conteúdo de qualidade, conseguir equilibrar esses pratos aí, né? Um outro assunto que eu queria entrar também com você, Gabriel, é com relação aos aportes, porque, veja, a gente está falando aqui do primeiro passo, foi lá, colocou uma carteira com R$ 100, R$ 200, alguma coisa bem incipiente. Mas a gente sabe, né, nós três aqui já temos uma experiência já anterior aqui com fundos imobiliários, a gente sabe que o verdadeiro resultado ele vem da constância dos aportes, da frequência dos aportes, né, do interesse realmente do investidor em manter esses aportes recorrentes. Como que a gente consegue mostrar isso para o investidor? Quais são os principais desafios que você enfrenta com esse público, né, que vê os juros altos? Será que é hora de parar de investir? Será que não é hora de continuar? Enfim, sempre fica naquela dúvida. Como é que você lida isso no dia a dia com o público que te acompanha, Gabriel? Não é fácil, né? Eu acho que todos nós aqui estamos passando, juntamente com o mercado de fundos imobiliários, um momento que não é o momento mais simples para você ser um incentivador do mercado. Muito por conta desse momento de juros altos, né? Então, o que a gente mais vê na internet são principalmente investidores novos ou pessoas que entraram agora no mercado e, de fato, não passaram por todo um ciclo imobiliário inteiro, ou um ciclo de juros inteiro, né? E olham ali os últimos 3, 4 anos e trazem aquelas frases meio clichê. Nos últimos 4 anos o mercado de fundos imobiliários não subiu, não está batendo CDI, fica próximo da inflação, entre outras coisas, né? Então, de fato, para você trazer essa consciência para o público, né, que a constância é o que de fato vai tornar ali o patrimônio da pessoa um patrimônio próprio para uma liberdade financeira ao futuro, não é fácil, né? A gente faz um trabalho educacional muito forte nos últimos anos, né? Eu falo, eu sei que o professor Baroni faz, o Marx faz, entre outras pessoas fazem, mas falando por mim, eu já tenho curso, YouTube toda semana gravando, tenho livro, né, sobre o tema, para de fato trazer essa consciência ali para o investidor e mostrar na prática que é essa questão da consistência que vai fazer de fato os aportes dele trazerem um resultado. Então, a gente, quando fala de mercado de fundos imobiliários, eu sempre gosto de trazer uma visão de longo prazo, sempre, né? Porque muitas pessoas ali, quando colocam bolsa de valores no meio, comparam fundos imobiliários com ações, e hoje em dia, com essa moda aí das criptomoedas, né? Comparam com Bitcoin. Ah, por que eu vou deixar meu dinheiro em fundo imobiliário se o Bitcoin nos últimos anos se valorizou tantos por cento? Por que eu vou deixar meu dinheiro aqui em fundos imobiliários se outro ativo de bolsa se valorizou tantos por cento? E trazer essa consciência de que investir em fundos imobiliários é investir em imóveis e que o ciclo imobiliário é bem diferente de questões envolvendo empresas e outros ativos especulativos em bolsa é diferente, não é fácil, né? Não é simples, mas graças a Deus a gente vem fazendo esse trabalho ao longo dos últimos anos e eu percebo que hoje o mercado em si, as pessoas que já têm mais tempo, já estão mais maturadas dentro desse mercado, já possuem essa consciência, né? Já entendem melhor esse quesito do mercado de fundos imobiliários. E, de fato, quando a gente tiver uma mudança estrutural aí do ciclo de juros, quando a gente obtiver aí um mercado de fundos imobiliários, uma crescente, que eu falo em valorização em mercado, né, a gente vai, de fato, ver, né, grande parte do mercado, entender que o mercado de FIIs é um mercado que funciona em uma linha um pouco diferente de outros ativos, né? Mas eu acho que o mais importante, de fato, é manter essa linha educacional mesmo para trazer consciência para o investidor, porque no dia a dia, né, com tudo que acontece, com o home broker subindo, caindo e várias comparações, realmente não é fácil
a gente está ali defendendo os fundos imobiliários ali e mostrando de fato os benefícios dele com investidores que muitas das vezes não experimentaram esse ativo em um ciclo completo de juros ou um ciclo completo imobiliário. Muito bom, Gabriel. E falando em home broker, né, para quem hoje está olhando ali na tela do celular o home broker sem saber qual fundo escolher, qual seria o primeiro critério que você traria, né, para esse investidor para ajudá-lo nessa decisão de investimento? Enfim, o que você acha que é fundamental olhar assim de antemão para investir em um fundo imobiliário? Então, assim, como eu trouxe, não é olhar para retorno, né, sobre o investimento, isso é um erro crucial. Eu sempre gosto de olhar para qualidade, tá? Qualidade, seja do ativo, seja da gestão, isso envolve também o histórico do fundo imobiliário e mercado. Então, antes de qualquer coisa, né, eu gosto de olhar ali para a qualidade que envolve aquele fundo imobiliário, né? Então, de fato, se eu estou avaliando um fundo imobiliário, por exemplo, logística, a qualidade dos ativos, né? Onde estão localizados esses ativos, quais são as empresas que estão por trás ali do ativo, na carteira de inquilinos, quais são os contratos vigentes, a vacância, o histórico desse fundo imobiliário em mercado, o que a gestão desse fundo imobiliário fez aí nesses últimos anos, dentro desse e talvez de outros fundos imobiliários que eles também fazem a gestão, né? Então, olhar para esse critério qualitativo para um fundo imobiliário, para mim, é o mais importante num primeiro momento. Por quê? Quando você compra um ativo, você pensa em longo prazo. E não adianta você comprar um ativo de qualidade duvidável, sendo que no longo prazo, né, esse ativo pode te trazer transtornos, pode te trazer problema. Então, não existe preço bom para ativo ruim, né? Então, é um dos pontos que eu sempre bato. Existem fundos imobiliários bons e ali depois você vai olhar a questão de preço, questão de retorno, mas, de fato, no início, olhar para a qualidade é o mais importante. Professor Baroni. Gabriel, agora eu quero entrar em um outro ponto com você, né? Estamos falando de acesso ao mercado, né? Questão de aportes, frequência de aportes. Agora eu quero falar um pouco sobre idade e o momento de vida de cada um, né? Que é uma outra pergunta recorrente, né? Se tem uma idade certa que eu posso começar, se é interessante mesmo investir em fundo imobiliário, mesmo em fase de acumulação. Eu já vi muitas pessoas falando dessa forma, né? Não, o fundo imobiliário só é bom quando você aposenta. Mas enquanto você estiver acumulando patrimônio, é melhor você se dedicar a ativos de alto potencial de valorização. De novo, voltamos num erro, talvez, de análise inicial, de entendimento inicial do produto, entendendo que a grande vantagem do produto é justamente a capacidade de reinvestimento dos rendimentos e potencializando o seu patrimônio por esse caminho. Mas eu queria também te ouvir como que você explica isso para a turma aí que te acompanha, né? Como é que você balanceia quando chega um jovem te procurando, uma pessoa de meia idade ou de um pouco mais de idade, e quando traz esse ponto especificamente de que o fundo imobiliário só é bom lá na frente, como é que você explica isso? Então, principalmente para os investidores mais novos aí, né? Eu falo ali, esse pessoal até 25 anos, né? De 25 anos para baixo. Hoje a gente está com essa moda e esse momento muito, muito forte aí do Bitcoin, das criptomoedas e tudo mais, né? Então, o pessoal está indo muito nesse advento aí da criptomoeda. O pessoal um pouco mais velho, né? Mais de 25, mais de 30 anos, com esse momento da Selic mais alta, renda fixa muito forte, né? Já é um pessoal um pouco mais seguro, já é um pessoal que pensa mais na questão da segurança e, de fato, introduzir os fundos imobiliários dentro da estratégia desses dois públicos, seja o público mais novo ou um público um pouco mais velho, se torna um desafio por conta disso, né? Por essas pessoas entenderem que existem outras possibilidades de investimento que na cabeça delas fazem mais sentido. Sim, mas quando a gente mostra o mercado de fundos imobiliários e mostra de fato as possibilidades que existem ali por trás, né, como você muito bem trouxe, Baroni, esse potencial que o mercado de fundos imobiliários tem de nos trazer renda ali mensalmente para a gente poder reinvestir esse valor ali dentro das operações e assim fazer o nosso patrimônio andar mais rápido,
Isso ainda assim é um dos pontos que mais chama a atenção para o mercado de FIIs, né? Então, é quando esse investidor, independentemente da faixa etária que ele tenha, ele começa a olhar para o mercado de fundos imobiliários com um brilho no olho maior, né? Então, de fato, quando ele começa a perceber que, poxa, eu comprei uma cota aqui hoje e ela vai me pagar dividendo no mês que vem, no outro, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele entende esse poder do longo prazo para o patrimônio dele e para a estratégia dele, é aí de fato que o jogo vira, né? Então você precisa de fato vender o produto, vender de fato o fundo imobiliário para esse investidor naquilo que de fato ele representa, tá? Eu nunca vou trazer um fundo imobiliário e falar, ó, compre esse fundo imobiliário, pois ele tem um potencial ali de valorização de não sei quantos por cento, e comparar com ação, comparar com Bitcoin, porque de fato ele não foi feito e não é estruturado para bater esse tipo de ativo, né? Eu acho que seria até uma falácia da minha parte fazer isso, mas eu mostro de fato ali para o público onde um fundo imobiliário pode entrar dentro da estratégia dela. Você não precisa deixar de investir na sua criptomoeda, você não precisa deixar de investir na sua renda fixa, tá? Mas você pode ter uma parte da sua carteira, mesmo que não seja a maioria da sua carteira, mas uma parte da sua carteira nessa classe de ativos por esse e por esse motivo, né? Por motivos de acumulação de renda, por motivos de te trazer esse retorno mensal todos os meses, né? Entre outras vantagens que o mercado de fundos imobiliários nos apresenta.